minha amiga Mira, ela se esforçou, né, para ter a sua casa própria. E quando ela conseguiu a casa, ela me convidou, né, para ver a sua casa, né? Então nós fomos lá e quando entramos na casa, quando abriu a porta, ela abriu a porta, eu vi que acima da porta tinha um retrato de um homem. E eu pensei que aquele retrato era de Sai Baba, né? O grande benfeitor religioso, acho que da Índia, né? Sai Baba viveu, né? Sai Baba. E nós estávamos acompanhados por outra moça, e a moça disse: quem é este aí? E eu não estou, né, de brincadeira, para outra história da brincadeira, né? A gente não entender o lugar onde a gente está entrando. Aí eu disse, não estou de brincadeira, não é Pai Edu? Né? Porque Pai Edu tem aquele cabelo Black Power, assim como o Sai Baba tinha, né? E aí, Mira estava entrando no quarto, quando chegou no quarto ela voltou, ela perguntou: você conheceu meu pai? Aí eu disse: quem é seu pai? Pai Edu, Pai Edu é meu pai. Eu não sabia que Pai Edu era o pai dela. Você acredita nisso, amigo? Então foi a verdadeira saia justa, né? De um comentário de piada que eu ia adentrar, e se ela não falasse para mim que ele era o pai dela, eu ia prosseguir, continuar com o tom da brincadeira, sabe? Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado aonde nós chegamos, cuidado com o sentimento das pessoas, principalmente ligado à família, sabe? A gente não sabe aonde nós estamos chegando, por isso que precisamos saber entrar, saber sair. Então, naquele momento, foi uma situação muito chata. Então, quando eu citei o exemplo lá do Guarabira, que nós chegamos lá, e o instrutor disse, o instrutor falou: olha, aqui a gente não brinca, não conta piada sobre Frei Damião. Você pode ter a religião que você tiver, mas as pessoas aqui têm a veneração por Frei Damião e a gente tem que aprender a respeitar. Então, amigo, assim, sabe, a minha religião não é igual à sua. A minha religião é diferente da sua. As práticas da minha religião é totalmente divergente da sua, mas se eu tenho sentimento de valor e respeito pela minha religião, eu tenho que aprender a respeitar a sua religião. Porque quando eu não respeito a sua religião, eu não tenho, né, por mim, pela minha religião, o verdadeiro sentimento de santificação, de amor e respeito. Não é assim? Então, Patativa do Assaré, o grande poeta Patativa do Assaré, na obra A Triste Partida, que Luiz Gonzaga musicalizou, e através desta poesia, ele se tornou curiosidade para os pesquisadores lá da Inglaterra, a obra de Patativa do Assaré, O Homem do Povo. Então, um dos trechos da obra de Patativa do Assaré, na Triste Partida, diz assim: que o nordestino, vivendo uma situação de seca, de fome, de miséria, se apegou a todos os dias dos meses, a todos os santos. Ele diz que a última confiança, a última esperança que ele tinha foi provar a pedra de sal. Então, quando ele sentiu na garganta o amargo da pedra de sal, ele diz que ali ele tinha que seguir rumo e ir embora. Sendo que a personagem que Patativa do Assaré fala do nordestino, que sai da área de sequeiro e vai embora para São Paulo, aquele da história se torna escravo da dívida com o patrão e da dívida do vício da bebida, porque ele já perdeu a esperança em tudo, né? Ele não consegue se manter na sua terra, até que um dia ele sabe que está chovendo e ele chora de saudade, porque ele está tão endividado com o patrão que agora ele se tornou escravo do próprio patrão. Ele está mencionando a história da fé. E a fé é assim, sabe, amigo? Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de religiosidade, a gente fala também para você
da questão do confiar, do querer entender a vida muito mais além. E a gente passa a compreender, como a história de Patativa do Assaré, que muitas vezes, muitos de nós estamos dentro de uma religião, de uma filosofia, nós estamos tão emocionados, tão entusiasmados, que basta um vacilo do nosso orientador espiritual entre os homens para a gente ser envolvido de decepção, e dessa decepção a gente perder a nossa fé, a nossa crença na nossa religiosidade. E quantos, por causa de uma decepção, deixaram de acreditar em Deus? Acho que você lembra Timaya. Timaya, no decorrer da sua vida, ele foi para participar de uma filosofia, eu não sei se é Illuminati ou os Iluminados, e ele mudou de comportamento, né? Ele mudou de comportamento, ele convocou as pessoas para participar daquela filosofia. Os músicos, para tocar na banda dele, tinha que segui-lo, tinha que obedecer aquele livro que aquela filosofia pregava, até que um dia ele viu que aquele líder religioso que estava ali à frente daquela instituição era um hipócrita, quando ele flagrou as coisas erradas promovidas por aquele senhor. E de repente ele é tomado de uma decepção, que ele passa a acreditar que é melhor ser certo praticando coisa errada do que estar naquele mundo de engano e de ilusão. Mas a gente não pode, né, por causa de uma decepção, nos abraçarmos à rebeldia e fazermos o que nós acreditamos estar certo, porque o mundo está errado, as pessoas são hipócritas, as pessoas estão erradas, mas o que vale, amigo, é a nossa consciência, sabe? Estamos fazendo a nossa parte, estamos caminhando, a nossa religiosidade está no nosso íntimo, é de dentro para fora. Você pode fazer, faça. Quantas pessoas têm um trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário ele atua como uma terapia psicológica, terapia espiritual, leva alegria e paz por onde passar e recebe alegria e paz quando retorna para casa. Na conclusão, que recebe muito mais do que doa. Então, na história da fé, que Patativa do Assaré diz que o nordestino, a última tentativa é tentar matar a fome, chupando uma pedra de sal. E quando ele sente amargar na sua goela o sal daquela pedra, ele diz: eu vou embora, né? Vai embora para o sul, e quando chega no sul ele se atrapalha. Deixa para nós a lição, amigo, sobre a fé raciocinada e a fé cega. O que a fé cega? A fé cega é quando eu quero fazer um concurso sem estudar. E eu acredito que pela minha fé em Deus, Deus vai me ajudar a alcançar a aprovação, quando eu não tenho a ideia de que muitas pessoas estão há 2, 3, 4, 5 anos se preparando para aquele concurso, concentradas, estudando. Eu lembro de um amigo que nem na padaria ia comprar o pão. No sábado ele já abastecia a casa dele de tudo, para não ter que deixar por um minuto o livro, porque ele sabia que se afastasse do livro por um minuto para atender a porta, para ir na padaria, ele perdia aquela concentração. E a fé raciocinada é aquela que realmente eu vou alcançar pelo mérito do meu esforço, do meu trabalho, do meu estudo. Então eu citei o caso aqui do meu amigo, ele alcançou o sucesso porque a sua fé foi raciocinada. Alcançou da primeira vez? Não. Mas ele entendeu que da primeira vez que ele foi reprovado, ele prestou atenção aonde ele errou e investiu no ano seguinte naquele caminho, naquela tarefa, e aprendeu melhor. Então, amigo, assim deve ser a nossa fé. Ela precisa ser raciocinada, não a fé vacilante, não a fé cega, acreditar que Deus vai nos dar porque nós somos bonitos, legais, bacanas, estamos disponíveis a atender quem precisa, mas a gente lembra, né, a cada um segundo as suas obras. Então, voltando aqui, né, a rebeldia que eu mencionei de Timaya, quando ele passou pela decepção, ele se rebelou. Nós não podemos nos rebelar, porque vamos nos decepcionar com os nossos orientadores das filosofias ou das religiões que nós estamos buscando. Nós temos que buscar a Deus.
Nós temos que seguir a Deus. Nós temos que ser discípulos de Jesus e não discípulos do homem. Porque o homem é falho, o homem é falido e o melhor está dentro de nós. O melhor está dentro de nós. O melhor dia da nossa vida é hoje. Se eu quero que alguma coisa na minha vida mude, ela tem que começar agora. Siga em frente, construa uma nova vida pelo querer. Você quer, você pode, confia em Deus. Deus confia em mim quanto confia em você também. Não te daria o pai, a esposa difícil de compreensão, o marido trapalhão, o filho que se transformou em um problema. Deus não coloca fardos pesados em ombros que não podem carregar.